Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer muito o convite por estar aqui hoje. Para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui e falar desse tema que me encanta tanto. Sou muito apaixonada por esse tema que eu vou estar falando com vocês aqui e principalmente pela área de atuação que é a chamada psicologia perinatal. Quem sabe o que é psicologia perinatal? Ergue a mão, por favor. De manhã tinham 2 pessoas, né? Agora à noite nenhuma, é isso mesmo? Ninguém? Certo. Para vocês terem noção do quão nova é essa área, tá? Então, quase ninguém sabe que essa área existe. E ela existe. E ela não é tão nova assim. Ela é nova, bem nova. Mas ela existe desde a década de 70. Certo? Ela tem 40 anos. Então, apesar dela ser muito nova, a gente está crescendo, expandindo cada vez mais. E é um campo de atuação do psicólogo, tá? Daí vem a importância da gente poder saber um pouquinho mais o que significa perinatal, o que é essa área, por que quase ninguém sabe ainda. E assim, a minha história. Eu, no ano de 2002, entro em contato com essa área, ela nem se chamava ainda psicologia perinatal, eu não recebia esse nome. E começo a me interessar, a estudar, pesquisar sobre isso. E todos os meus trabalhos na época de graduação foram voltados para gestantes, para mulheres no pós-parto, para mães. Depois eu fui fazer o meu mestrado, igualmente no mesmo tema, meu doutorado, igualmente no mesmo tema, e meu pós-doutorado, igualmente no mesmo tema. Eu sou referência nacional hoje no Brasil mesmo, nessa área, e comecei isso no ano de 2002. No ano de 2007 começa a surgir esse tema, psicologia perinatal, e esse tema tem uma alastrada pelo país, tá? Então vocês conseguem encontrar com outros nomes também, como psicologia da maternidade, psicologia da gravidez, parto, puerpério, psicologia obstétrica, tá? Mas o nome que mais estão utilizando hoje é psicologia perinatal. E aí, o que eu comecei a me sentir incomodada? Eu produzindo conhecimento nessa área, mas esse conhecimento não chegava de fato para quem tinha que chegar, tá? Que eram as mães, as gestantes, os casais grávidos, as famílias e os profissionais de saúde que trabalham com gestantes, parturientes e puérperas. Para quem não sabe a palavra puérpera, a gente está falando de mulheres no pós-parto, tá bom? Então, quando a gente está falando de puérpera, estamos falando do pós-parto, é isso. Então, nesse momento, o que eu comecei a pensar? Poxa vida, estou publicando artigos, estou escrevendo, mas está tudo ficando nas mãos de quem? De outros pesquisadores. Pessoas que estão fazendo TCC, pessoas que estão fazendo mestrado, pessoas que estão fazendo doutorado, pessoas que estão pesquisando essa área. E essas informações não estão chegando para quem de fato deveria chegar. Dessa forma, o que eu fiz no ano passado? Resolvi então divulgar essa área para o maior número de pessoas possível. E a internet é uma boa ferramenta para isso. Então eu comecei a levar informação sobre psicologia perinatal, criando o meu instituto que chama Mater Online, tá certo? Eu tenho o Instagram, @materonline, Facebook também é facebook.com/materonline. Eu tenho aulas no YouTube, também é youtube.com/materonline, tá? Onde hoje existem mais de 20 mil seguidores, muitas pessoas me procurando, pessoas conhecendo, mães gestantes descobrindo que podem procurar o psicólogo para atendimento e psicólogos agora que estão descobrindo também que podem atuar nesse campo, tá? Então, além das informações gratuitas que eu passo por meio dessas redes sociais, também ofereço cursos. Então, o meu Instituto Mater Online, ele oferece 4 tipos de cursos, tá? Um de 5 horas, um de 10 horas, outro de 30 horas e outro de 150 horas. O mais extenso, que é de 150 horas, ele é até 18 meses.
é o que eu tenho mais procura, exatamente porque ele é de formação em psicologia perinatal. Então, são psicólogos que se formam nessa área, tá? Então, se vocês não conhecem psicologia perinatal, é bem provável que também vocês não conheciam o Mater Online e hoje vocês estão conhecendo, tá certo? Então, eu vou fazer uma apresentação para vocês muito rápida, muito concisa a respeito dessa área. Eu espero que eu desperte interesse em vocês, porque nós estamos precisando de mais profissionais nessa área. Estamos precisando de psicólogos que saibam que essa área existe, para encaminhar gestantes, para atender gestantes, para dar um auxílio para essas mulheres que tanto precisam e não têm o nosso apoio, não têm o nosso olhar voltado para elas, tá? Então, eu espero que vocês possam gostar um pouquinho, né? Ou se apaixonarem como eu por essa área. O tema da palestra, então, é atenção psicológica, gestantes, parturientes e a puérpera, tá? Então, nós vamos começar falando a respeito do período de gestação. E primeiro eu vou explicar o que é perinatal. Perinatal, gente, peri significa em torno, natal, nascimento. Então, tudo que está em torno do nascimento. Psicologia perinatal é aquela que vai estudar gestação, parto e pós-parto. Mas a nossa área, ela vai para além disso, tá certo? Então, apesar de perinatal significar justamente que está em torno do nascimento, nós também estudamos planejamento familiar, adoção, luto, reprodução humana assistida, tá? Luto materno, no caso, com perda fetal, adoção, entrega legal. Então, são vários os assuntos envolvidos aí para o profissional que vai atuar nessa área. Não é somente gestação, parto e pós-parto, vai um pouquinho para além disso. Mas todas as informações importantes para a transição para a parentalidade, tá certo? Então, essa fase de transição para se tornar pai e mãe, a parentalidade, é o objeto de estudo da psicologia perinatal. Bom, então, sabendo o que é psicologia perinatal, vamos entender um pouquinho sobre um momento que é potencial de crise. Nós temos aí, ao longo do desenvolvimento humano, para a mulher, 3 momentos potenciais de risco para o adoecimento mental, tá? Então, o que é ciclo vital? Gente, ele começa quando e acaba quando? Quando começa? Quando acaba? É psicologia aqui? É? Então... Pelo amor de Deus, quando começa? Né? Por favor. Cava o buraco. Gente, o desenvolvimento humano, ele começa? Nascimento e acaba? Ufa! Que bom, muito bem, né? Na realidade, desde antes, desde a concepção, não é só desde o nascimento até a morte, mas desde a concepção, certo? Hoje nós já temos ferramentas, tecnologia suficiente para estudar, inclusive, o desenvolvimento fetal. O psicólogo perinatal, inclusive, estuda o psiquismo fetal, mas esse não é o tema de hoje, tá? Então, o que acontece? Durante todo esse processo do ciclo vital feminino, desde a concepção até a morte, existem 3 momentos potenciais de crise, tá? Claro que o adoecimento mental, as alterações emocionais significativas, elas podem ocorrer em qualquer fase da vida, em qualquer momento. Mas existem 3 momentos onde a gente tem uma frequência maior, tá certo? De mulheres que vão apresentar alterações emocionais. O primeiro é na adolescência, na puberdade, tá? Nós temos um alto número de mulheres na adolescência, na puberdade, com alterações emocionais significativas. Não é raro a gente ouvir histórias, conhecer adolescentes que tiveram transtorno de ansiedade, depressão, borderline, justamente por conta de todo esse período que é vivenciado como um momento de crise mesmo. Mudança corporal, mudança comportamental, mudança psíquica, mudança física. Então, toda mudança, né, é um momento potencial de crise, né, para que a pessoa venha
a desenvolver alguma alteração emocional significativa. Então, a adolescência é um período que nós temos aí um alto número de mulheres que podem estar apresentando alguma alteração emocional. O segundo momento é exatamente o período perinatal, a gestação e pós-parto. E o terceiro momento, esse eu vou focar mais depois, então eu vou pular. E o terceiro momento, então, é no climatério e menopausa, tá certo? Então, que a mulher ela passa novamente aí por várias transformações. Agora ela vai começando a deixar cada vez mais o papel de mãe, assumindo o papel de vó. Começa a existir a preparação para a aposentadoria. Algumas já entram na aposentadoria quando existia a aposentadoria, claro. Essas mulheres, elas também têm uma mudança comportamental, hormonal, fisiológica. Então, tudo isso também começa a ser um momento vivenciado como crise potencial, em potencial, tá certo? O potencial significa assim, a pessoa não de fato vai apresentar, a mulher engravidou, ou a mulher está com 70 anos, ou a menina está com 12 anos, vai ter crise. Não é isso, mas tem uma maior probabilidade. Então, por isso que é potencial, tem uma probabilidade maior que em qualquer outra fase da vida de apresentar alteração emocional significativa. Até aqui, todo mundo ok? Está dando para acompanhar? Certo. Agora nós vamos entrar exatamente no período da gestação, né? Que é o período perinatal. Ao contrário do que o senso comum acredita, a gestação não é um momento de plena alegria e felicidade na vida das mulheres, tá? O conhecimento científico mostra isso e prova, né, para todo mundo que quiser se pautar na ciência, que a maternidade, a paternidade, na realidade, quando a gente compara com os outros momentos, puberdade e inclusive o climatério, o período perinatal, ele é o que apresenta o maior número de mulheres adoecidas, tá? Com alterações emocionais significativas. Então ele ganha da puberdade e ganha do climatério, tá? Nós temos uma alta taxa de mulheres no período perinatal, então, com alterações emocionais significativas. Ou seja, quando uma mulher está grávida, ela não está plena e feliz como a maioria da sociedade acredita que ela está, né? Quando uma mulher chega e fala assim, eu tô grávida, o que geralmente a gente fala para ela? Exatamente, né? Então, agora que vocês estão aprendendo sobre isso, eu vou dar um conselho, né? Já que vocês serão psicólogos, né? Quando alguém disser que está grávida, em vez de você dizer parabéns, pergunte, como que você está? Né? Como que está sendo isso para você? Se ela responder, estou exalando felicidade, parabéns. Aí você curte. Agora, se você fala isso para ela, você vai ser a única pessoa, provavelmente, que ela conhece, que ela vai ter a oportunidade de dizer, que bom que você perguntou, eu não estou bem, né? E estou com vergonha de falar para o meu marido, estou com vergonha de falar para minha mãe, estou com vergonha de falar para a minha vizinha, estou com vergonha de falar para o meu médico. O que está acontecendo comigo? Né? Essas mulheres, muitas vezes, elas se sentem envergonhadas, tá? Elas não têm com quem contar, para quem falar. Porque todo mundo está achando que ela está radiante, está todo mundo dando parabéns, né? Quando na realidade está sendo provavelmente um dos momentos mais desesperadores da vida dela, né? E aí no momento mais desesperador, todo mundo, parabéns, chega a ser sádico, tá? Então nós precisamos, né, enquanto psicólogos, ter um outro olhar, uma outra visão em relação a isso, tá? O que a gente precisa saber? Olha só, mulheres dentro e fora do Brasil engravidam diariamente, cada uma com sua história e sua particularidade. Mais de 40% delas apresentam alguma alteração emocional no período perinatal e, infelizmente, são ainda raros psicólogos no Brasil com formação específica para oferecer atendimento direcionado a essa população. Quer dizer, nós temos aí muitas mulheres precisando do nosso serviço e não temos ainda
profissionais para atender toda essa demanda. Tá? Para vocês terem noção, gente, a cada 4 gestantes, uma está apresentando uma alteração emocional significativa. A cada 4, não dá nem 5, a cada 4, uma. Então isso quebra realmente, né, esse paradigma de que a gente construiu de uma maternidade plena e feliz, de uma mulher plena e feliz porque está gestando, tá? Quando a gente tem aí um número muito alto de mulheres nessa fase que estão apresentando alterações emocionais significativas. E precisando de atendimento também, querendo atendimento também, tá? Eu fiz uma pesquisa recentemente perguntando para gestantes de unidades básicas de saúde se a unidade oferecesse atendimento psicológico, se elas aceitariam. Mais de 84% delas responderam que aceitariam. E 34% delas estavam apresentando alguma alteração emocional significativa. Então elas estavam precisando do atendimento e não tinha atendimento. Tá? Hoje, no Brasil inteirinho, só existe um lugar que oferece esse tipo de atendimento no Serviço Público de Saúde como lei. É no Distrito Federal. Tá? Então, só em Brasília existe uma lei que todo Serviço Público de Saúde deve contar com um psicólogo que possa fazer o acompanhamento, tá, da saúde mental das gestantes. E não existe mais em outro lugar no país, pelo menos lei não. Claro que a gente tem profissionais, existem psicólogos perinatais espalhados pelo Brasil, vários deles atuando no serviço público, mas é um serviço que eles fazem porque eles conhecem, sabem os benefícios, ok? Mas não é porque é uma política pública de saúde. E isso precisa começar a acontecer quando a gente olha para esses dados. Entretanto, como que a gente vai ter ou exigir essa política pública, sendo que a gente não tem nem psicólogo que sabe que pode atuar nessa área? Né? Está lotado, né? A gente viu agora aqui, ninguém levantou a mão. Então vocês imaginem no Brasil inteiro, né? Então não existe, as pessoas não sabem que essa área existe, e com isso, o que a gente está fazendo? Negligenciando a saúde mental praticamente no início de tudo. Se nós trabalharmos com a saúde mental de gestantes, nós conseguimos prevenir um monte de problemas para o descendente, para o bebê, tá? Não sei se vocês sabem, mas existem várias pesquisas que mostram a associação entre mulheres que apresentaram estresse, ansiedade ou depressão na gestação e a criança apresentou atraso no desenvolvimento infantil. Tá? A criança, muitas vezes, ela não consegue se vincular adequadamente com a mãe. Uma mãe depressiva, ela não tem energia para maternar, não é que ela rejeita o bebê. Tem gente que também tem a fantasia que a mãe que tem depressão, ela está rejeitando o bebê. Ela não está rejeitando o bebê. Ela não está encontrando energia para exercer os cuidados maternos, as tarefas do dia a dia, que já é difícil para uma mulher que não está doente. Tá? Então, na realidade, a gente precisa urgentemente de profissionais que queiram, então, atuar nessa área para que possa reverter essa situação. Tá? Porque nós estamos sendo bem negligentes. Bom, a depressão. Aqui no caso eu estou falando de sintomas de depressão e não do transtorno de depressão, tá bom? Existe diferença entre depressão, sintomas de depressão e o transtorno de depressão. No Brasil inteiro, quando a gente vai aplicar os instrumentos de triagem, então nós encontramos cerca de 25% das gestantes apresentando sintomas de depressão, tá? Que é uma a cada 4 mulheres apresentando sintomas de depressão. Isso já mostra que elas não estão felizes e saltitantes por aí. Tá? Depois, aumenta um pouquinho mais essa prevalência. 35% apresentam alta ansiedade. A ansiedade ela é perfeitamente normal e esperada durante o período perinatal. A ansiedade diante as situações novas, ela ocorre naturalmente. Se você vai ter uma prova, se você vai prestar um concurso, se você acabou de mudar de emprego, se você vai se casar, tá certo? Tudo isso gera ansiedade. A ansiedade, ela é normal
diante de algumas situações da vida, principalmente aquelas com a qual a gente nunca lidou, não sabe o que vai acontecer, etc. Então é normal. O que não é normal? Alta ansiedade. Alta ansiedade não é normal na gestação, só que 35% delas estão com alta ansiedade. Tá? Pesquisas, então, apontam que mulheres que apresentam, por exemplo, alta ansiedade na gestação, elas têm maior risco de apresentar depressão no pós-parto. Tá? Maior risco do bebê nascer prematuro, do bebê nascer abaixo do peso. Então, aumenta as consequências para o desenvolvimento infantil também. Tá? Atraso no desenvolvimento infantil, dificuldades na vinculação inicial mãe-bebê. Então, olha só, a gente, né, ao cuidar da saúde mental de uma mulher, automaticamente, né, a gente está cuidando também da saúde mental daquele sujeito que ainda nem nasceu. E quando a gente, de fato, negligencia a saúde mental de uma mulher na gestação, automaticamente a gente também está negligenciando o desenvolvimento dessa criança, desse bebê. E aí a gente acaba trabalhando com remediativo e não com preventivo. Então, eu espero a criança ter atraso para ir depois estimular, eu espero a mulher isso para depois eu poder trabalhar não sei o quê, né? Sendo que a gente pode trabalhar bem antes. Estresse. O estresse aqui, 60% das mulheres estão apresentando, das gestantes. Acontece que esse dado de 60%, ele é bem parecido com os dados da população geral. Então, mulheres, em geral, que não estão grávidas, tá? Elas também apresentam estresse, cerca de 60%, e principalmente na fase chamada resistência. Não sei se vocês conhecem o instrumento da LIP, que avalia o estresse, né? Inventário de sintomas de estresse de LIP. Vocês conhecem ou não? Não? É um instrumento, é um teste psicométrico aí que dá pra gente informação se a pessoa está com estresse em fase de alerta, resistência, quase exaustão ou exaustão. Assim como a ansiedade é perfeitamente normal no período gestacional, o estresse também é normal nesse período, tá certo? Só que quando ele está em níveis, eu vou chamar de iniciais, fase de alerta, fase de resistência. Tá? Nós temos um alto número de mulheres nessa fase, então se torna algo normal e esperado. O problema está quando essa mulher começa então a apresentar um estresse elevado, tá? Chegando a níveis de quase exaustão ou exaustão. Nesses níveis, essa mulher ela já está sentindo taquicardia, sudorese, manchas pelo corpo, vontade de fugir de tudo. Tá certo? Vários problemas de saúde, pressão alta, e que muitas vezes pode ocasionar também um parto prematuro, um parto baixo peso, e se não tratado, se o estresse só tende a elevar, se o próximo passo é essa mulher adoecer psicologicamente também, para além do estresse, tá? Então essa mulher ela pode atingir um nível de exaustão e o próximo passo é entrar numa depressão, e já não é uma depressão leve, tá? Já entra numa depressão de moderada a grave. Então é muito importante e muito relevante levarmos em consideração o estresse, apesar, né, de existir a fase de alerta e resistência, quando a gente aplica um instrumento e percebe que está já nas fases mais avançadas, de quase exaustão ou exaustão, que é cerca de 15% só das gestantes, só não, né, muito ainda, 15% das gestantes apresentarem estresse nessas fases. Tá? Então, aí nós precisamos também fazer o nosso atendimento, intervenção. As pesquisas também vão mostrar pra gente que cerca de 50% das mulheres não planejam a gravidez, tá? No nosso país. Quem planeja a gravidez no nosso país, em geral, são mulheres com alta escolaridade e com renda também, né? Digamos aí, de melhor renda, tá certo? Mulheres com baixa renda, baixa escolaridade, em geral, também não planejam a gestação. E é muito interessante que o não ter planejado a gestação é fator de risco para as alterações emocionais significativas, tá? Então, a depressão, o estresse e a ansiedade, eles estão bem ligados
ao não planejamento da gestação. Que isso mostra também que os serviços de planejamento que existem no nosso país, eles não estão sendo eficazes, certo? O que a gente tem hoje, infelizmente, em serviços de planejamento familiar? Distribuição de camisinha, agendar laqueadura, vasectomia, só. Mas não existe uma educação sexual, não existe uma reflexão do que o casal quer, se quer ter filhos, quantos filhos quer ter e quando quer ter. Não existe, né? Precisamos de profissionais que possam fazer esse tipo de reflexão, oferecer esse tipo de atendimento, e não só dar o método contraceptivo, né? Sem realmente haver esse planejamento. Então é importantíssimo para que a gente possa ter aqui também uma diminuição dessas frequências, tá? Quando você ajuda a pessoa a planejar uma gestação, isso ajuda também a evitar problemas de saúde mental, certo? Isso é muito importante. Outra coisa importante da gente trabalhar aqui e falar é que essas mulheres que estão apresentando essas alterações emocionais significativas, não significa que elas estão rejeitando o bebê, tá? Porque senão fica uma ideia de que a mulher está com depressão, ela está rejeitando o bebê, se ela está com ansiedade ou estresse porque ela não queria a gravidez. Não é isso. Na maioria dos casos estão acontecendo muitas coisas na vida dessa mulher, tá? Então ela estava se separando do marido, por exemplo, e ela engravida bem naquele momento. As pessoas vão engravidar, gente, o tempo todo, e não existe a grávida, mas sim as grávidas. A gente tem desde a menina de 8 anos que engravida até a mulher de 65 anos. E não dá pra gente dizer que é a mesma gestação, uma menina que tem 8, 9, 10 anos, comparar com uma que tem 20, 25, comparar com uma que tem 30, 35, ou comparar com uma que tem 60 e 65. São momentos muito distintos da vida. Então a gente não pode entender a gravidez, né, e os fenômenos psíquicos desse momento como sendo igual para todos. Ele é muito subjetivo. Então é conhecer a história de cada uma. O que representa para aquela pessoa estar grávida, tá? Então, quando a gente aplica os instrumentos e de repente observa que essa mulher está apresentando uma alteração emocional significativa, é investigar para ela o que está acontecendo na vida dela que está trazendo essas alterações. Que na maioria das vezes não é rejeição ao bebê. Certo? Toda gravidez também existe a ambivalência, o desejo e o não desejo pela gravidez, mesmo quando se planeja, tá? Mesmo aquela gravidez planejada, quando a mulher pega lá o resultado de que, olha, tá positivo, essa mulher, ao mesmo tempo que ela fica feliz, ela também se sente assustada, tá? Aí começam a vir pensamentos, tipo, nossa, mas já, eu achei que seria só daqui 6 meses, eu acabei de parar de tomar pílula, faz nem um mês, eu já engravidei, mas a minha vizinha levou 2 anos depois e parou de tomar pílula para engravidar, né? A outra vai dizer, nossa, será que eu estou preparada mesmo? Será que era isso que eu queria mesmo? Será que eu vou ser uma boa mãe? Então pensamentos assim começam a surgir, mesmo em pessoas que planejaram a gestação. E o contrário também é real. Pessoas que não planejaram, não desejam, não querem, elas também têm sentimentos positivos em relação à gestação. Tem um caso que eu atendi certa vez, que eu gosto de contar, que ilustra bem como é que funciona também para quem, essa ambivalência para quem não deseja. Uma gestante me procura porque ela queria colocar o bebê dela para adoção, tá? Ela queria fazer a entrega legal, então ela veio me procurar para saber os procedimentos. E durante as sessões, ela começa a dizer, então, né, eu parei de fumar, porque você sabe, estou grávida, tem que cuidar do bebê. Então, né, agora quando eu vou atravessar a rua, eu tenho que olhar para os 2 lados bem com cuidado. Eu atravessava que nem uma louca, mas agora eu estou grávida, né, preciso cuidar do bebê, tá certo? Então, a ambivalência, ela existe dos 2 lados. Tá? E é importante a gente saber sobre isso também. Até aqui, algum comentário ou pergunta? Eu queria perguntar se o psicólogo hospitalar ele também pode atender nessa área ou não. O psicólogo,
para trabalhar nessa área, basta ter uma gestante, ou uma parturiente, ou uma puérpera, entendeu? Em qualquer lugar. Então, eu tenho muitos alunos psicólogos hospitalares que atendem em maternidades, tá? Então, eles fazem os meus cursos. Você pode atuar numa unidade básica de saúde também, e aí existe uma técnica chamada pré-natal psicológico, não é o tema da palestra de hoje, mas existe essa técnica, o psicólogo ele faz o pré-natal. Você pode atender na sua clínica. Se você é uma psicóloga que trabalha na escola escolar, você pode levar esse tema também, tá? Se você trabalha numa organização, você pode também trabalhar esse tema, principalmente porque ali as mulheres engravidam, elas tiram licença maternidade, elas voltam da licença maternidade. Então, aonde tiver uma gestante, uma mulher pós-parto, nós podemos estar, tá? Presentes ali. E o hospital é um dos lugares que a gente mais tem psicólogo perinatal, principalmente aquele que atua na maternidade. Tem alguma relação que como se diz, a paciente ela fica toda ligada com o psicólogo que ela vai apresentar a criança, assim, você fica sabendo de alguma coisa ou não? Sim. Legal. Mais alguma pergunta ou comentário? Certo, então vamos continuar. Então, falamos rapidamente aqui a respeito da gestação e agora nós vamos entrar um pouquinho no parto, tá? Antes, rapidinho de falar do parto, informar vocês que existem, durante o período da gestação, 3 trimestres. E existem características muito específicas de cada um desses 3 trimestres, tá? Então, o primeiro trimestre, a característica de você descobrir a gestação, então a maioria das gestantes descobrem no primeiro trimestre a sua gravidez. Então, esse momento fica muito marcado pela ambivalência, como mais de 50% dessas mulheres não planejaram a gravidez, então a ansiedade fica bem elevada, né? Elas têm que pensar o que vai fazer, se vão ficar com o bebê, se não vão ficar com o bebê, né? Então isso traz uma série de confusão, tem que falar para a família, não vai falar para a família, vai avisar os amigos, não vai avisar os amigos. Tem gente que gosta de aguardar até o 3º mês para depois contar, porque dentre os 3 trimestres o que acontece mais aborto espontâneo é no primeiro trimestre, principalmente se for a primeira gravidez, tá? Então, algumas pessoas também aguardam um pouquinho. Então, nós temos aí essa característica psicológica da ansiedade marcando o primeiro trimestre. Também vão ocorrer o que a gente chama de sintomas da gravidez, né? Mas que na realidade não são sintomas de gravidez, porque senão todo mundo ia sentir, né? Todo mundo ia passar. Mas se conveniou chamar de sintomas, tá? Então as pessoas sentem enjoo, vertigem, desejos, sonolência, tá? Uma série aí de comportamentos nesse momento. Já no segundo trimestre, é conhecido como o momento mais tranquilo de todos. A mulher ela já descobriu que está grávida, ela já muitas vezes aceitou a gestação, já começou a falar para a família, já falou para os amigos, agora ela já tem barriga, agora ela se sente mais corajosa para pegar as filas, né, de mercado, de outras coisas, porque agora tem barriga, ela consegue provar para a sociedade, autográvida, se escuta na fila, porque antes ela não se sente muito, né, à vontade de fazer isso, porque todo mundo fica olhando, né. Mas algumas coisas acontecem nessa fase também que podem trazer novamente ansiedade para essas mulheres, que é, por exemplo, a descoberta do sexo do bebê, como sendo uma delas. Muitas mulheres, por exemplo, elas fantasiam com o sexo para o bebê desde a infância, tá? Então, a mulher, em geral, elas tem lá algumas fantasias a respeito do sexo do bebê, tá? Algumas dão mais ênfase e outras menos ênfase para esse bebê idealizado e imaginado. Aquelas que dão forte ênfase, forte peso, que desde criança, olha,
minha filha vai se chamar Alice quando eu engravidar. Ela brinca lá com a bonequinha dela e coloca o nome de Alice. Aí ela chega na adolescência e começa a pensar, olha, um dia eu vou ser mãe da Alice. Aí ela começa a namorar. Olha, um dia a gente vai ter a Alice. Aí ela se casa e fala, olha, finalmente vamos planejar a Alice, né? A Alice está vindo aí. Ela engravida, chegou a Alice, que bom, vou lá comprar uma roupinha para ela, inclusive escrito Alice. Ela vai fazer o ultrassom no segundo trimestre de gestação e ela descobre que é o João Pedro. Isso traz um efeito muito pesado, um efeito psicológico, tá, para essa mulher. Não é raro que no segundo trimestre mulheres comecem a apresentar sintomas de depressão por terem que fazer o luto pelo bebê idealizado, tá? Então não é uma coisinha aí, né? Tipo, nossa, mas você tá triste só porque não é o sexo que você queria? Nossa, que tipo de mãe você é, que tipo de pessoa você é? Você vai pro inferno, hein? Deus não gosta, né? E aí essa mulher, ela se sente a mosca no cocô do cavalo, não é isso? Dessa forma, gente, nós, enquanto psicólogos, não podemos, né, ter esse mesmo olhar do senso comum, tá? E não é raro mulheres, então, apresentarem uma alta ansiedade nesse momento por conta da descoberta do sexo. E descobrir o sexo do bebê traz duas vantagens muito legais. A primeira, que é tornar o desconhecido mais conhecido. Então, se você não sabia o sexo do bebê, agora você consegue saber, escolher um nome, pensar nas roupas, no quarto, que vai pintar ou não, enxoval ou não. Você consegue ter uma vinculação com esse bebê, né? Chamar esse bebê não mais de bebê, mas chamar pelo nome, tá certo? Você começa a investir nessa criança, nesse bebê. E isso é saudável para a relação, promove vinculação. Então, esse é um ponto legal. E o outro é justamente esse, quando a mulher, ela então desejava o sexo, aquele sexo não é confirmado, ela tem um tempo para fazer o luto. Então, quando essa criança nasce, ela consegue fazer esse período ainda pela frente, o luto, tá certo? Importante, né, que possa, inclusive, ter um acompanhamento de um psicólogo para ajudar nesse processo, tá? Para que ela possa cada vez mais estar próxima do seu bebê real e não do seu bebê imaginado, tá? No segundo trimestre também acontecem vários diagnósticos, né, de algumas doenças como a diabetes, pressão alta, infecção de urina. Tudo isso eleva novamente a ansiedade dessas mulheres nesse momento, tá? Por isso, o segundo trimestre, apesar de ele ser conhecido como um dos mais tranquilos, existem alguns fatores aí envolvidos que podem sim aumentar novamente a ansiedade dessas mulheres, tá? E por fim, no terceiro trimestre, as características mais marcantes de ansiedade estão relacionadas ao medo. Então tem medo do parto, medo da dor do parto, medo de morrer no parto, medo que o bebê morra no parto, medo do corte, medo de não ser uma boa mãe, tá? Então a ansiedade, ela é muito maior no terceiro trimestre, quando comparado ao primeiro e segundo trimestre. O terceiro é o mais ansioso de todos, tá? E ele exatamente é marcado pelos medos, tá? Então, sobre a gestação, eu acho que é isso. Alguém quer fazer algum comentário ou pergunta até aqui? Ok, então agora vamos entrar no papo. O psicólogo também, ele pode e deve conhecer, se empoderar a respeito do momento do nascimento, do parto, tá? Porque é um momento muito importante para essa mulher e para esse bebê, né? O nascimento é um grande marco na vida dos sujeitos, né? Otto Henkel já escreveu sobre o trauma do nascimento, né? Então é um momento muito marcante, muito forte. E que nós não estamos também atuando nessa área. Nós desconhecemos, somos totalmente ignorantes e alheios, né, ao que acontece no processo fisiológico normal do nascimento, do parir. E aí, muitas vezes, o psicólogo que vai atender uma gestante,
ele acaba levando informações não científicas para essa mulher, quando ele desconhece, quando ele não tem informações baseadas em evidências científicas, e esse psicólogo muitas vezes acaba passando informações baseadas na sua própria experiência. E isso é ruim, porque cada experiência é particular, é individual, é única. Você não pode trabalhar com o seu cliente baseado na sua própria experiência, né? Então aqui é importante a gente ter, de fato, o conhecimento científico para levar informações de qualidade para a cliente. Principalmente se ela chega lá com medo do parto, porque, né, tem muita gestante que vão procurar o atendimento psicológico porque elas têm pânico, né? Ficam com muito medo aí do que vai acontecer no momento do parto. E se nós não tivermos informações claras, né, e científicas, baseadas em evidências, a gente corre o risco de passar uma informação de baixa qualificação para essas mulheres, tá? Então, olha só, um dado importante que a gente precisa saber, que no Brasil nós temos uma epidemia de nascimentos via cesariana, tá? Por meio de cirurgia. Acredito que todo mundo aqui saiba que cirurgia é arriscado, né? Qualquer cirurgia que você vai fazer é uma situação de risco, certo? E nós temos, então, uma taxa muito alta de mulheres no nosso país que na hora do nascimento acabam tendo que realizar uma cesariana. O que é importante a gente saber a respeito disso? Que a cesariana, ela salva vidas, ela é extremamente importante. Nós não somos contra a cesariana, tá? Ninguém é contra a cesariana, nem psicólogos, nem nenhum outro profissional da saúde. O que nós somos contra é o uso da cesariana de forma indiscriminada, tá? É uma epidemia de cesarianas que está ocorrendo. Muitas mulheres querendo e desejando um parto normal e, infelizmente, sendo levadas a fazer uma cesariana. Na cesariana, a gente sabe que traz uma série de prejuízos para mãe e bebê, certo? Então, é importantíssimo a gente ter realmente, de fato, todo o conhecimento, que não vai dar tempo de eu falar para vocês, que eu levaria umas 4 horas para dar uma aula para vocês do porquê, né? Então, não vai dar para ficar um pouco falho aqui, mas fica aí o meu convite para eu voltar e falar disso. Tá? Que é muito interessante também esse tema para a gente abordar. Então, olha só. No SUS, no Serviço Público de Saúde, 42% dos nascimentos são via cesariana. A Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que não mais do que 15% de uma população tem alguma dificuldade para nascer que precise da intervenção da cesariana. 15% da população, tá? Então, são dados bem alarmantes quando a gente olha, tá, para o nosso sistema público de saúde, e a gente vê que 42%, bem acima dos 15%, tá, ocorre aí, então, o nascimento via cesariana. Pesquisas vão mostrar que a cesariana, ela aumenta 28 vezes mais as chances de riscos, tá, para mãe e bebê, inclusive risco de morte, tá, incluindo o risco de morte. Então, algumas pessoas acreditavam ao contrário, que era o parto normal que traz riscos, né? Mas pesquisas bem recentes realizadas, não só no Brasil como no mundo, comprovam que é 28% vezes mais chances de risco, tá, de complicações. E isso é importante a gente saber, né? Para poder orientar essas mulheres a respeito de parto e nascimento. Esses dados, gente, eles dão uma boa piorada quando a gente pensa na saúde suplementar, no particular, tá? A Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que 15% só poderia nascer de via cesariana, e na realidade a gente só tem 15% nascendo de parto normal.
é assustador. Né? É muito assustador. Quando a gente vai, então, para a saúde suplementar, que é o particular, a gente não vê. O ponto chegou no Brasil, gente, essa epidemia foi tão alta, tão elevada, e despertou tanto interesse dos pesquisadores, inclusive de fora do país, que vieram para o Brasil estudar o que diabos estava ocorrendo com as mulheres do nosso país. É o clima, é a temperatura, é o carnaval, elas tomam algum remédio, é a água. Que diabos acontece às mulheres que elas não conseguem parir? Mulher do mundo inteiro consegue parir. As mulheres do Brasil não conseguem parir. O que está acontecendo? O que a natureza está fazendo? O que tem ali no Brasil, de diferente do resto do mundo, que essas mulheres não estão conseguindo parir? Eles vieram e estudaram e descobriram. E aí a gente fica bem assustado, porque eles descobriram que o que faz essa alta taxa de mulheres terem cesariana é o pré-natal. O fazer pré-natal no Brasil é condição de risco para nascimento via cesariana. A mulher, ela chega no primeiro trimestre falando que quer parto normal. E, infelizmente, nós temos aí alguns profissionais que acabam minguando esse desejo, falando: parabéns, corajosa você, hein? Poxa vida! Não pensa direito, hein? Mas olha, você é corajosa, virei seu fã, hein? Ah, não, vamos ver, né? Se tudo der certo, aí a gente faz um parto normal. Como se o normal não fosse ser parto normal, né? Se tudo der certo, você já fala dessa. Então você vai subliminarmente mandando a mensagem para a pessoa de que ter um parto normal é horroroso. E aí tem os dados reais de violência obstétrica que ocorrem no nosso país, que também acabam contribuindo para isso, porque ninguém quer o parto dos horrores, como acontece no nosso país, o parto normal, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. Ninguém quer esse fato traumático, tá? Então, com isso, a mulher grávida, ela escuta isso de uma, escuta isso da outra, escuta o profissional da saúde que está acompanhando ela, falando também: olha, precisa ver, porque você é nova demais, você é velha demais, você é alta demais, você é baixa demais, você é gorda demais, você é magra demais, você é loira demais, né? Então, são várias justificativas absurdas que são dadas para essas mulheres que não têm informação, e quem tem informação tem poder, né? Então, por isso que informação empodera as pessoas. Quanto mais informação nós temos, menos a gente vai ser passado para trás, né? E a internet hoje, ela tem levado bastante informação e desinformação, claro. Mas muitas pessoas hoje, quando engravidam, vão direto para a internet. E hoje, algo que muita gente já está sabendo, que vocês vão ver, ó. Quem aqui já ouviu falar em violência obstétrica? Ergue o braço, por favor. Há 10 anos atrás, se eu fizesse essa pergunta, seria igual psicologia perinatal. Ninguém ergue o braço. Tá? 10 anos atrás, quando eu viajava por aí, ninguém sabia o que era isso. Graças a Deus, hoje eu estou numa sala onde muitas pessoas ergueram a mão. Para mim, isso é muito legal, porque eu tenho acompanhado toda essa evolução. Mas, agora, nesse momento, esse assunto veio à tona, principalmente com a internet, né? E as pessoas agora não querem mais passar por violência obstétrica, né? A gente teve recentemente aí o documentário O Nascimento do Parto, que está no Netflix, né, para quem quiser assistir, que leva muitas informações. Então as pessoas estão se empoderando mais, conhecendo mais, e isso vem refletindo também no comportamento dos profissionais da saúde, tá? Muitos profissionais da saúde que não ofereciam, por exemplo, um atendimento humanizado, hoje estão refletindo e pensando na sua própria atuação e melhorando, fazendo diferente, tá? Então, assim, está havendo essa movimentação nacional, tanto das mulheres terem o conhecimento, se empoderarem mais e exigirem. As mulheres, por exemplo, que têm boas condições
condições financeiras, o que acontece? Ela estuda, ela percebe que o parto normal muitas vezes é cheio de um monte de intervenção, de coisas horrorosas, ela não quer aquilo, ela quer um parto mais natural possível, e aí ela sabe que ela é vítima, porque ela também não quer ser atendida pelo SUS, porque ela sabe que lá também tem uma série de problemas, e aí ela olha para isso aqui, porque isso aqui está na internet, qualquer um vê, né, esses dados, tá cheio de artigo científico mostrando isso, tá? Então ela vê isso aqui e ela começa a exigir do médico, conversar com o médico. E os médicos acabam perdendo muitas vezes muitas clientes. Elas vão, percebem que ele vai ser cesarianista e ela quer o parto normal. Ela já sabe que é o pré-natal muitas vezes, que mingua, então ela vai procurar outro. Com isso, graças a Deus, tem aumentado o número de obstetras também humanizados, né? A gente chama de humanização do parto. Obstetras mais humanizados também, profissionais mais voltados, né, para um olhar diferenciado nesse momento. Então, por exemplo, na minha cidade, até 5 anos atrás, não existia nenhuma clínica, que atendesse de forma humanizada nesse sentido, né, de um parto natural, sem intervenção, sem cena de horror e etc. Hoje já existe, tá? Isso por quê? Porque agora as pessoas estão sabendo, estão exigindo, estão pedindo, estão cobrando, né? E ninguém quer ficar sem cliente, as pessoas precisam, né, ir se movimentando. E então está havendo um movimento muito bacana, né, indo para um lado positivo. Mas os dados ainda são alarmantes, porque isso aqui, ó, é dado de 2015, tá? É dado recente. Várias políticas estão sendo implementadas para tentar mudar essa realidade e devagarzinho as coisas estão mudando no nosso país. Mas nós temos aí, então, infelizmente, essas altas taxas aí de cesáreas no nosso país e a chamada violência obstétrica. A cesárea, quando que ela é uma violência obstétrica? Quando a mulher não quer. Aí ela é uma violência obstétrica. Tem cesárea humanizada? Tem cesárea humanizada. Tem indicação psicológica para a cesárea? Tem indicação psicológica para a cesárea. A mulher, ela pode falar, gente, eu estou empoderada, eu sei de tudo, quero cesárea. Ela pode fazer isso, tá? Então, a gente empoderar a mulher não significa dizer para ela o que ela vai ou não fazer com o corpo dela. Isso não é o papel do psicólogo. Tá? Não é o papel de ninguém, de nenhum profissional da saúde dizer o que ela vai ou não fazer com o corpo dela. Tá certo? Então, o nosso papel, na realidade, é orientar para que elas possam ter decisões conscientes, pensadas, planejadas. Tá? E não uma decisão baseada em nada. Né, baseada no, minha mãe foi horroroso o parto dela, eu não quero igual, então eu não vou ter parto normal. Prefiro a cesárea. Entende? Então precisa realmente conhecer, se empoderar, saber os benefícios de um, do outro, o que prejudica um, o que prejudica o outro, para tomar uma decisão consciente. Tá? Então, nosso papel não é dizer para uma mulher que fala, olha, eu quero cesárea, dizer, mas você vai fazer isso mesmo? Você tem certeza? Não. Desde que ela tenha total conhecimento, ela tem o direito de fazer as escolhas. Tá, gente? Então isso é importante a gente saber também. O que acontece, infelizmente, hoje, é a chamada violência obstétrica. Nós temos 27% de mulheres na rede pública falando que passaram por isso, dando esse relato, e 17% na rede privada. Tá? 56% não relataram. Então aqui nós temos 44% de mulheres que relatam terem passado por violência obstétrica. Só que isso se agrava um pouquinho, porque essas mulheres aqui que falaram que passaram por violência obstétrica, elas realmente sentiram aquilo como violência, porque ou apanharam, ou ouviram xingamento, sofreram abuso sexual, né? Tudo durante a cena de parto, tá? Aquele toque, tem mulheres que sentem aquilo como estupro coletivo, porque cada hora é um que chega lá e enfia na mão sem pedir licença.
né? Eu já atendi uma mulher que ficou 2 anos sem ter relação sexual com o marido com trauma dos toques, tá? Então, traz muitos sentimentos esse momento aí de corpo público, tá? Onde você fica sem uma figura de segurança, alguém que você conheça junto com você. Muitas vezes essa mulher é impedida de ter alguém ali com ela. É lei federal desde 2005 que toda mulher possa ter um acompanhante no pré-parto, parto e pós-parto, a escolha dela, do sexo que ela quiser. Só que infelizmente existem muitos hospitais, muitas maternidades, muitos locais que não atendem essa lei. A mulher, ela fica ali sozinha, parada, senão ele não pode entrar. E essa aulinha custa R$4.000. Pois é. Tem 2 carros que estão trancando o carro dela, ela precisa sair. É a placa 7834, uma Tracker, ou um Fox 0557. É daqui? Obrigada, gente. Desculpa, rápido. E aí, se a pessoa não tem o dinheiro para pagar, a pessoa não consegue levar, tá certo? E aí não é garantido na lei. Hospitais públicos muitas vezes falam assim, mas a gente não tem espaço, não tem condição, não tem como colocar, tá? Então, infelizmente, nesse momento está nascendo alguém, né, uma mulher está parindo, sem um acompanhante, sem uma figura que ela conhece. Né? No meio de muitos profissionais, a gente tem o anestesista, tem o obstetra, tem o enfermeiro, tem o pediatra. É muita gente nessa cena. Isso se ela não estiver parindo numa faculdade de medicina, onde tem os residentes lá assistindo toda a cena e fazendo as intervenções ali naquele corpo. Né? Então, é muito sério, né? A gente falar sobre isso. Violência obstétrica, ela hoje é possível ser denunciada, tá certo? Mas ela entra como denúncia contra a violência contra a mulher. Não existe uma lei de violência obstétrica, mas é dentro da lei de violência contra a mulher, tá bom? Mas é possível já fazer essa denúncia. Mas o que eu estava dizendo é que essas aqui, elas passaram por essa situação explícita, de xingamento, de apanharem, de sentirem aquele momento de fato como uma violência. Mas esse outro 56% aqui, gente, eu posso dizer que 50% desses 56% também passou, só que não sabe. Por exemplo, foram para o sorinho, que é a ocitocina. Isso é violência obstétrica, não tem essa necessidade, nosso corpo libera a ocitocina, não precisa da sintética. A episiotomia, que é aquele corte que é feito no períneo da mulher, tá certo? Sem ter indicação nenhuma, sem ter necessidade nenhuma. É um ato de extrema violência, né? Fazer o ponto do marido, e aí não basta cortar, ainda faz o ponto do marido. O ponto do marido é que você deixa lá mais apertadinho a vagina dessa mulher. Além de tudo, machista a situação. Eu tenho clientes que estragou a vida conjugal, separação, por conta de episiotomia, tá? Então, gente, mexe tão profundamente com o psicológico dessas mulheres, e elas nem sabem que isso é violência, porque o pique é tão comum, todo mundo passa, é procedimento normal, né? Episiotomia que as mulheres conhecem como pique. A ocitocina, todo mundo acha que é normal, é natural, toda mulher vai para esse sorinho, né? Além de várias outras situações, você ficar deitada sem poder se movimentar, você tem que ficar de jejum, quando na realidade você precisa estar bem alimentada para ter energia para expulsar esse bebê, né? Então, uma série de coisas que são feitas, que são entendidas como rotina, que elas não entenderam que passaram por violência. Porque se elas soubessem, se isso fosse falado para elas antes, esse número aqui ia aumentar. Está aí a necessidade da gente poder falar sobre assuntos.
levar conhecimento, né? Do que se esperar ou não se esperar na cena do nascimento, na cena de parto, tá? Só que, infelizmente, quando a gente fala em parto normal, que eu vou estar chamando aqui de vaginal e não normal, porque de normal não tem nada, essas mulheres, elas passam por tudo isso, por todas essas intervenções violentas. E isso traz uma experiência negativa do parto, tá? Do nascimento. Então, esse pique traz uma experiência negativa, o você não ter alguém ali do lado que você gostaria é uma experiência negativa, você ficar em jejum e ter que fazer força, se sentir esgotada no meio do caminho e continuarem pedindo para você fazer força até você morrer praticamente, aí falar, então agora vamos fazer uma cesárea, agora que você está quase morrendo, vou te levar. Né? Então, tudo isso, gente, é violência e as mulheres realmente têm medo desse tipo de parto, né? É muito compreensível. Então, por isso que nós precisamos levar informação para que a gente possa brigar, lutar por um parto cada vez mais normal e não anormal, né? O parto vaginal tem sido anormal. A gente precisa de um parto normal. O que é normal? É respeitar a fisiologia, como sempre nascemos. Há milênios, a natureza tem preparado o nosso organismo e de outros animais, né, para o nascimento. Porque, e outra, essa epidemia, essa violência, ela tem ocorrido em números alarmantes, não é no mundo, é no Brasil. É no Brasil. Então, você, por exemplo, ter um bebê em um país de primeiro mundo, principalmente europeu, é sinal de que você não vai ter uma cesárea, porque se você tiver uma cesárea, porque realmente você está com algum problema, tem uma gravidez de risco, tá? Então, aí foi todo um acompanhamento, e aí o obstetra, ele tem ali o papel de herói, né? O papel de herói. Porque ele pode salvar a vida da mulher, pode salvar a vida do bebê, né? Em geral, não é no hospital, existem casas de parto. No Brasil, a gente não tem isso, tá? Não temos essa cultura e aí a gente fica com essa ideia realmente de que a cesárea é a salvadora, a redentora, e porque ela vai provocar menos violência obstétrica como um parto normal. Mas o problema é os desfechos da cesárea, que ela traz de malefícios, tanto para a saúde da mulher, quanto para o bebê. Tá? Nós sabemos que eles fizeram psicologia do desenvolvimento, aí estudaram o quanto é importante, né, o parto normal para a saúde materna e infantil. Portanto, é um dever do psicólogo saber mais a respeito sobre parto e nascimento para levar informação de qualidade para a população, na clínica, no hospital, na saúde pública, na escola para adolescentes, tá? Nas organizações. Então nós precisamos sim levar essa informação para as pessoas para que cada vez mais possa haver mudanças no nosso país relacionadas a isso. Alguma pergunta ou comentário até aqui? Qual a orientação que se dá a uma pessoa, a uma mulher, no caso, que sofreu essa violência? Como que se chega nela? Porque como é um caso cultural, então já passou de mãe para filho, de filho para mãe, então é normal, entre aspas. Qual seria a atitude dessa mulher? Qual seria a orientação dessa mulher? Se a mulher, ela procura por nós psicólogos, porque ela já chegou com uma alteração emocional significativa, um estresse pós-traumático, por exemplo, porque é traumático a ponto de gerar transtorno de estresse pós-traumático. É comum também os sintomas depressivos no pós-parto por conta disso. E aí ela vai relatando, você pode dizer para ela, olha, o que você passou é chamado violência obstétrica, você tem o direito de fazer a denúncia, né? E aí você explica o que foi que aconteceu para ela, para que ela possa fazer a denúncia. Mas nós não podemos ouvir uma história de violência obstétrica enquanto psicólogos e dizer para ela, olha, você precisa denunciar, o que você passou é violência obstétrica. Entende?
Se ela chega com sofrimento sobre aquilo, você diz. Agora, se ela estiver relatando, então, porque eu fiz cesariana, porque meu médico ia viajar no final de semana e fez. Você já fica assim, né? Eu, pelo menos, já quero pegar um fado, enfiar na minha cabeça e sair gritando, né? Mas faz aquela cara de alface que a gente está acostumado, aprendendo, né? Na verdade. E escuta. Eu não vou falar, olha, você sabia que você sofreu violência? Né? A gente não pode fazer isso, porque aquilo não está incomodando para ela, aquilo não é da ordem do psíquico dela, está trazendo algum tipo de incômodo. Então a gente não tem o direito de colocar isso, né? Trazendo essa preocupação, tá bom? Então a gente só vai realmente fazer a orientação quando é uma demanda dela, quando ela traz. Fora isso, a gente escuta com cara de paisagem. E um dia fala, olha, vai ter uma roda de conversa, você não quer ir? Você está pensando em ter o segundo filho? Vamos lá naquela roda? Tá? O pré-natal psicológico, que eu não vou falar dele hoje, mas uma das funções dele é esse tipo de orientação. Então, a mulher, durante a gestação, ela recebe esse tipo de informação. Eu queria perguntar se no cesáreo, quando começa o parto, vocês falam que, a mulher fala, né, que a anestesia não pegou, eles falam, é psicológico e continua com o parto, se entra nesse quadro de violência obstétrica ou não. Porque depois eles vão lá e dopam de novo, né, daí a pessoa apaga, mas eu conheço um caso seríssimo assim e obviamente ficou traumatizada. E ela não sabia se podia denunciar ou não. Porque na maioria dos casos as mulheres acham que esse é um momento bacana, lindo, maravilhoso, que ela vai estar com o bebê, quando na realidade é uma cena, né, assustadora, porque ela muitas vezes até imaginava que seria difícil, mas na hora que ela vive, ela fala assim, meu Deus, é isso mesmo? Difícil assim mesmo? Eu imaginava que seria difícil, mas não tão difícil, né? Bebê, muitas vezes ela fantasia, quando eu for amamentar, meu bebê vai ser lindo, maravilhoso. E aí o que acontece? O bebê não tem a pera correta, o seio dói, racha, e tem mastite, e tudo acontece, seca o leite, e aí ela não tem mais aquela amamentação que ela sempre sonhou. O bebê acorda a madrugada inteirinha, o bebê chorando demais, então ela não consegue dormir. Durante o dia, a mesma coisa, ela tem que ficar cuidando daquele bebê, e mais as visitas que vão em horários mais inconvenientes para casa dessa mulher. E pior ainda, começam a falar, mas esse bebê está precisando ficar assim, ficar assado, tira a blusa, põe a blusa, segura assim, segura assado, dá mamar assim, dá mamar assado. Então todo mundo sabe, né, quer dar o seu palpite, como se aquela pessoa não soubesse, né? É claro que ela está aprendendo, mas todo mundo aprende, tá certo? E aprende ser mão do seu bebê e não de outro bebê, né? Cada bebê é único também, com uma personalidade também diferente das dos outros. Então, assim, é um momento insano. A mulher ela fica doidinha e com isso a gente tem o chamado baby blue. Não, aqui eu tô falando de outra coisa. Nós temos o baby blue, que 80% das mulheres passam por isso. Então, não é um transtorno que a gente fala assim, nossa, que risco. Não. É um momento de adaptação, de muito estresse, um momento do puerpério, que deixa a mulher, muitas vezes, ora chora, ora tá bem, ora tá desesperada, ora tá tranquila, quer fugir de tudo, não quer, ama o bebê, não ama, quer xingar as visitas, não xinga, atende todo mundo, sutiã, né? Então fica doida, né? E isso é comum, e vai dos 3 até os 45 dias aproximadamente. Se essa doidice continuar após os 45 dias, é porque ela está apresentando outros transtornos, tá? Em geral, ela se adapta nesse período de 45 dias. A depressão pós-parto, ela vai ocorrer em um número bem pequeno. Acontece que nós temos publicações que mostram também 20% das mulheres com depressão no período pós-parto, que é um número inferior da gestação. A gestação é 25% e no pós-parto é 20%, então cai, tá? Então, ao contrário do que as pessoas pensam, a depressão ela é mais comum na gestação do que no pós-parto, tá? Mas ainda assim, essas mulheres, em sua grande maioria, elas estavam com depressão desde a gestação, não receberam tratamento e só continuaram no pós-parto, certo? Sendo assim, a gente tem um número bem menor de mulheres com depressão pós-parto, de fato, que inicia após o parto. É cerca de 7%,
tá? E que não significa rejeitar o bebê também, tá, gente? É uma doença que não necessariamente tem a ver com rejeição do bebê. E a psicose puerperal, que é a mais grave de todas as doenças do puerpério, porque a mulher, ela cinde com a realidade, colocando muitas vezes a vida dela em risco e a do próprio bebê, porque ela não consegue ter noção de realidade, do aqui e do agora, quem é ela, quem é o bebê, tá? Então é a mais grave, é o mais grave transtorno do pós-parto, tá certo? Então, de forma bem rápida, eu falei do puerpério também. Quem sabe um outro convite, eu venho falar só sobre o puerpério, tá? Será convidado. Obrigada, pessoal. Aqui são os meus contatos. Vou repetir. É Mater Online, o nome do meu instituto, onde eu ofereço vários vídeos gratuitos no YouTube, tá? Então, acessem lá, youtube.com/materonline, para vocês ouvirem falar de tudo, desde planejamento até muitas coisas. O WhatsApp do Mater Online e Facebook também. Sigam no Instagram, @Mater Online. Quem tirou foto e puder marcar no @Mater Online, eu agradeço.